Um homem distraído. Alguém provisório, talvez. Alguém que aos 28 anos ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada e não é ainda exatamente nada. Vê-se diante da mulher, grávida, quase como se só agora entendesse a extensão do fato. Um filho. A mulher, que em todos os sentidos o sustenta já há 4 anos, está pálida. As contrações, a bolsa, ela diz, algo assim. Eu preciso brincar, entretanto. A caminho do hospital eles não dizem nada, mas sentem uma coisa boa no ar. De certa forma, ele também estará nascendo agora. E gosto desta imagem, mais ou menos edificante. Um filho. E sempre brincando. Desse barrigudo, severo, trabalhando alguma coisa, enfim, sólida. Uma fotografia publicitária da família congelada na parede. Está em outra esfera da vida. É um predestinado à literatura. Alguém necessariamente superior. Um ser para o qual as regras do jogo são outras. Vive à margem e isso é tudo. O fato é que jamais conseguiu viver do seu trabalho. Do seu trabalho verdadeiro. Uma tensão que quase sempre escapa pelo riso. No balcão da maternidade, a moça gentil pede um cheque de garantia. E mais uma vez tem dificuldade em preencher o espaço da profissão. Quase diz. É que quem tem profissão é minha mulher. E volta ali o horror que sente diante dos hospitais, dos prédios públicos, das instituições solenes. Vê-se em alguma sala, diante da mulher, na maca, que pálida sorri. Eles tocam as mãos, tímidos, quase como quem comete uma transgressão. E diz alguma coisa que ele não ouve. E na espera, perde a noção do tempo. Que horas são? Noite avançada. Ele não pensa em coisa alguma. Mas se pensasse, talvez dissesse: estou como sempre estive, sozinho. Isso é bom. Por enquanto as coisas vão bem, né? Ele não pensa no filho, pensa nele mesmo. E isso inclui a totalidade da sua vida, mulher, filho, literatura, futuro. Sabe que de fato nunca escreveu nada realmente bom. Tem a vaga sensação de que as coisas vão dar certo, ou que são frutos do desejo. Então estarei encaixado na subvida do sistema, aquela merda toda. Dá outro gole de uísque, acende outro cigarro. Aos 28 anos ainda não terminou o curso de letras que despreza. Bebe muito, dá risadas prolongadas e inconvenientes, lê caoticamente e escreve textos que atafuram a gaveta. Enquanto isso, dá aulas particulares de redação e revisa compenetrado teses e dissertações de mestrado sobre qualquer tema. Gramática é uma abstração que aceita tudo. Sozinho, no corredor, dá outro gole de uísque e começa a ser tomado pela euforia do pai nascente. Um filho é a ideia de um filho. Uma mulher é a ideia de uma mulher. Às vezes as coisas coincidem com a ideia que fazemos delas. Mas às vezes não. Quase sempre não, mas aí o tempo já passou, e então nos ocupamos de coisas novas que se encaixam em outra família de ideias. Ali era, enfim, a sensação de um tempo parado, suspenso.
será um pai excelente, tem certeza. Fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. Lembrou de alguns versos do seu poema, O Filho da Primavera. A professora amiga vai publicá-los na revista de letras. O filho será a prova definitiva das minhas qualidades. Quase chega a dizer em voz alta no silêncio daquele corredor final. A minha vida não começou ainda. Gosta de dizer como quem se defende da própria incompetência. Tantos anos dedicados a... Dedicados ao que mesmo? Às letras, à poesia, à vida alternativa. Filhote retardatário dos anos 70, dedicados à criação, alguma coisa maior que ele não sabe o que é. Tantos anos e nenhum resultado. Ficar sozinho é uma boa defesa. Contempla a magreza dos seus contos, finalmente publicados, onde encontra defeitos cada vez que abre uma página. Sente que aquilo não é a sua literatura. 3 meses antes terminou o romance O Terrorista Lírico. Me parece que alguma coisa melhor começa ali. Não é mais um poeta, né? Há algo incompatível entre mim e a poesia. Assumir a poesia parece assumir uma religião. Desde sempre ele é alguém completamente desprovido do sentimento religioso. A solidão como um projeto, né? Não como uma tristeza. Ainda não consegui ficar sozinho e agora nunca mais. Súbito, o médico. Tudo bem? Pergunta por perguntar. A cabeça já está no mês seguinte, 7 meses depois, 5 anos à frente, o filho crescendo, a cara dele é um menino. Eu tinha certeza de que seria mesmo o filho da primavera! Teria dito se falasse. E a mãe está muito bem. E o médico desapareceu por onde veio. A criança, no berçário, uma espécie de gaiola séptica que o faz lembrar de admirável mundo novo. Qual é mesmo meu filho? É aquele ali que sorri diante daquela criança imóvel. Uma criança é a ideia de uma criança. E a ideia que ele tem é muito boa. Um bom começo. Mas aquela presença é também o nascimento às avessas. Agora estou do outro lado do balcão, como quem prosaicamente apenas perde um privilégio, da liberdade. O Brasil está nos últimos minutos de uma ditadura e livre significa sozinho. Claro, tem a mulher, porque alimenta uma nítida, mas insuspeitada paixão. Mas eles não nasceram juntos. Podem se separar e a ordem do mundo se mantém. Mas um filho é outro nascimento. Não pode se separar dele. Quem é aquela criança que está ali? O que nós temos em comum? O que, afinal, eu escolhi? Que sorri diante daquele pequeno joelho respirante empacotado do outro lado do vidro. Isso parece bom e bonito. O filho da primavera. Relembra a data. Madrugada do dia 3 de novembro de 1980. Afinal, acorda daquela noite intranquila, mas feliz. Aproxima-se tímido da mulher, já de tranquilos olhos abertos. Teme que ela espere dele alguma efusão sentimental ou amorosa, o que sempre lhe desajeita, defensivo. Ele sempre teve uma ponta de dificuldade para lidar com afeto. Ele prefere a suavidade do humor ao ridículo do amor. Pernas muito fracas para o peso da alma. A mão da mulher está quente. Tudo bem?
Um pouco dolorida ainda. O médico esteve aqui? Ainda não. Telefonou para as famílias? As famílias. Família é um horror, né? Mas é um horror necessário ou inevitável, que dá no mesmo. Agora terei a minha, pensa. Vou ligar agora mesmo. Ao sair para o corredor, descobre que já penduraram um bonequinho azul na porta do quarto. E absurdamente pensa em dinheiro. Tranquilizando-se logo em seguida. Está tudo indo bem. Na gaiola pública dos recém-nascidos, tenta reconhecer o seu filho. Há uma fileira de seres idênticos atrás do vidro. Mas parece que seu filho não está mais ali. Que nome deram a ele? Se fosse mulher, Alice. Se fosse homem, Felipe. Felipe, um belo nome. Nítido como um cavaleiro recortado contra o horizonte. Um nome com contornos definidos. Felipe. 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 Mantém-se intacto no horizonte. Firme sobre o cavalo, a lança na mão direita. Felipe. É preciso telefonar. Dar antes uma boa caminhada para respirar fundo. Está uma manhã fresca e bonita em Curitiba. Uma brevíssima névoa prometendo um dia de azul limpo no céu. E tenta mais uma vez organizar o dia, a semana, o mês, o ano e a vida. Agora não tem mais volta. Isso é bom. Pense e sorrir para um lugar comum. Fecha-se a porteira do passado, abre-se a do futuro. A sensação de inferioridade ainda é pesada. Ele compensa com orgulho camponês, teimoso, obtuso, às vezes covarde, que reveste habilmente de humor. Na luz ainda acesa do poste da esquina, relembra da sua adolescência absurda, cheirando alucinógenos nas praças de Curitiba. Agora está no lado certo do mundo, já alimentando a auto-ironia, pouco se defende do que seria a própria decadência. O homem do sistema. Família é sistema. Sim, nasceu! Nasceu, tá ótimo! Não avisamos ninguém, porque não precisava. Pra que incomodar vocês? Felipe! Não, ela tá ótima. Precisamos festejar, hein? Subindo a rampa de volta ao quarto do hospital, olha para o relógio e revê ali o dia do nascimento do seu primeiro filho. 3. Como se isso contivesse algum segredo. No quarto, a mulher dorme tranquila. Daqui a pouco começa a porrinhação dos parentes. Deita-se no desajeitado sofá vermelho, curto para suas pernas, o que lhe lembra súbito um instante perdido na infância. Fecha os olhos e dorme. Amanhã começa com um sono que se interrompe. Chegam os parentes. Está feliz, é visível. Uma felicidade meio dopada pela madrugada insone, mais as doses de uísque, a intensidade do acontecimento, a sucessão de pequenas estranhezas naquele espaço oficial que não é o seu. Afinal de contas, é apenas um homem desempregado. E agora tem um filho. Mas os parentes estão alegres, todos falam ao mesmo tempo. Como é que ele é? Não sei, parece um joelho. Repete que todos dizem sobre recém-nascidos para fazer graça. E funciona. O bebê é grande, é forte, é parrudo. Inventa, é o que querem ouvir. E as famílias falam, eles não vão trazer a criança, ele já tem nome? Tem sim. É Felipe. Sente um cansaço subterrâneo. Sente renascer uma ponta da mesma ansiedade de sempre. Absoluta. Ir para casa de uma vez, sair desse pequeno mundo provisório,
mergulhar de novo no romance que está escrevendo, o Ensaio da Paixão. O único território livre é o da literatura. Ele ainda não entende absolutamente nada, mas a vida está boa. Ele ainda não sabe nada. A porta se abre e entram os dois médicos, o pediatra e o obstetra. Um deles tem um pacote nas mãos. Estão surpreendentemente sérios, absurdamente sérios, para um momento tão feliz. Há umas 10 pessoas no quarto, a mãe está acordada. É uma entrada abrupta, até violenta. Cada um se dirige a um lado da cama. A mãe vê o filho ser depositado diante dela ao modo de uma oferenda. Eles chegam como sacerdotes. 5 segundos de silêncio. Uma tensão instantânea, elétrica, brutal, paralisante, perpassa as almas. Todos esperam. Há um início de preleção quase religiosa em fragmentos da voz do pediatra. Algumas características, sinais importantes. Observem os olhos que têm a prega nos cantos, a pálpebra oblíqua, o dedo mindinho das mãos arqueado para dentro, a baixa implantação da orelha, o achatamento da parte posterior do crânio. Observe também que todas essas partes são O pai lembra imediatamente da dissertação de mestrado de um amigo da área de genética. 2 meses antes, ele fez a revisão do texto e ainda estão nítidas na sua memória as características da trissomia do cromossomo 21, chamado de síndrome de Down. Ou ainda, nos anos 80, mongolismo. Assim, na mais brutal manhã da sua vida, em um átimo de segundo, em meio à maior vertigem de sua existência, apreende a intensidade da expressão para sempre. Tudo pode ser recomeçado, mas agora não. Tudo pode ser refeito, mas isso não. Tudo pode voltar ao nada e se refazer, mas agora tudo é de uma solidez granítica e intransponível. O último limite, o da inocência, está ultrapassado. A infância teimosamente retardada termina aqui. Sente a falta de sangue na alma? Recua aos empurrões sem mais ouvir aquela lenga-lenga imbecil dos médicos? Lembra do trabalho que leu, linha a linha, e que se divertiu com as curiosidades que descreviam com o poder frio e exato da ciência a alma do seu filho, que era essa palavra, mongoloide. Recusa-se a ir adiante na linha do tempo. Luta por permanecer no segundo anterior à revelação como um boi cabeceando no espaço estreito da fila do matadouro. Recusa-se mesmo a olhar para a cama, onde todos se concentram num silêncio bruto, pasmo de uma maldição inesperada. Isso é pior do que qualquer outra coisa. Nem a morte teria esse poder de te destruir. A morte são 7 dias de luta e a vida continua. Agora não. Isso não vai ter fim. Recua 2, 3 passos até esbarrar no sofá vermelho. Não é um choro de comoção que se arma, mas alguma coisa misturada a uma espécie furiosa de ódio. Não consegue voltar-se completamente contra a mulher.
Alguma coisa lhe controla o impulso da violência. E ao mesmo tempo vive a certeza, como vingança e válvula de escape, de que a única correlação que se faz das causas do mongolismo, a única variável comprovada, é a idade da mulher e os antecedentes hereditários. Eu lhe a respeito! Não me venham com histórias! Não olha para a cama, não olha para o filho, não olha para a mulher, não olha para os parentes, não olha para os médicos. Sente uma vergonha medonha do seu filho. Prevê a vertigem do inferno em cada minuto subsequente de sua vida. Ninguém está preparado para um primeiro filho. Ainda mais um filho assim. Algo que ele simplesmente não consegue transformar em filho. No momento em que enfim se volta para a cama, não há mais ninguém no quarto. Só ele, a mulher e a criança no colo dela. Não consegue olhar para o filho. Sim, a alma ainda está cabeceando atrás de alguma solução, já que ele não pode voltar 5 minutos no tempo. Mas ninguém está condenado a ser o que é. Eu não preciso deste filho! Também não preciso dessa mulher. Quase crescendo. Como sempre, estou sozinho. Uma rede silenciosa de solidariedade. A solidariedade da tragédia, uma solidariedade taciturna, ergue-se em torno dele, mas ele não quer ouvir ninguém. O minuto seguinte da sua vida está diante dele, mas ele não quer abrir essa porta. Em silêncio, com a mulher e o filho, vê-se chorando. O que dura pouco. Não consegue olhar para o filho. Tenta desesperadamente achar alguma palavra naquele vazio. Não há nenhuma. É difícil concentrar o olhar em alguma coisa, como a coisa que está agora nas mãos da mãe. Um pequeno sopro de civilização ainda o faz tocar suas mãos. Um gesto esvaziado, falso, frio como gelo. Os olhos dançam pelas paredes brancas em busca de uma saída. Preciso dizer alguma coisa, mas ele nunca sabe o que dizer. Como às vezes faz nos momentos desagradáveis. Projeta um futuro acelerado sobre si mesmo, a passagem vertiginosa do tempo, as coisas fatalmente acontecendo uma depois das outras, o envelhecimento, a morte, pronto, acabou! 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 Um momento insignificante de alguém insignificante, preocupado também com o ser insignificante. Apenas uma estatística. Vá em qualquer maternidade e a cada 1000 nascimentos haverá lotérica uma criança Down. Cada coisa que há no mundo. Crianças cretinas. Cretinas no sentido técnico do termo. Crianças que jamais chegarão à metade do quociente de inteligência de alguém normal. Que não terão praticamente autonomia nenhuma. Que
serão incapazes de abstração, esse milagre que nos define e cuja noção de tempo não irá muito além de um ontem imemorial, milenar e um amanhã nebuloso. Para eles o tempo não existe. A fala será para sempre um balbuciar de palavras avulsas, sentenças curtas, truncadas. O equilíbrio do andar será sempre incerto e lento. Se os pais se distraem, eles engordarão como tonéis, debaixo de uma fome não censurada pela sensação de saciedade que neurologicamente demora a chegar. Tudo neles demora a chegar. Não vem a distância, o mundo é exasperadamente curto. Só existe o que alcance da mão. Que são caturros e teimosos. E controlam com dificuldade os impulsos que se repetem circulares. Só conseguirão andar muito tempo depois do tempo normal. E são crianças feias. São baixinhas, próximas do nanismo, pequenos ogros de boca aberta, a língua muito grande, pescoços achatados e largos como troncos. Em poucos minutos, aquela criança horrível já ocupa todos os poros da sua vida. Haverá para todos sempre uma corda invisível de 10 ou 12 metros prendendo os dois. Então ilumina-se uma breve senda, também na memória do trabalho que ele revisou. A liberdade. É como se já tivesse acontecido. Larga as mãos da mulher e sai abrupto do quarto numa euforia estúpida e intensa que lhe varre a alma. É preciso sorver esta verdade, este fato sentido profundamente. Sim. As crianças com síndrome de Down morrem logo. Por algum mistério daquele embaralhar de enzimas excessivas de alguém que tem 3 cromossomos, número 21, e não apenas 2, como todo mundo, as crianças mongoloides são anormalmente indefesas diante de infecções. Um simples resfriado se transforma rapidamente em pneumonia. E daí a morte. Às vezes, é uma questão de horas, ele calcula. E mais, quase todas têm problemas graves de coração, que lhe dá uma expectativa de vida muito curta. É triste, mas é real. E há milhares de outros pequenos defeitos de fabricação. Um carro não conseguiria andar assim. Não há velhos mongoloides. Você tem certeza disso? Alguém perguntaria. Sim! Nenhuma dúvida. Eles morrem logo. Não há mongoloides na história! Relato nenhum! Lê os diálogos de Platão? As narrativas medievais? Dom Quixote? Avance para a comédia humana de Balzac? Chega a Dostoiévski! Nem este comenta!
sempre atento aos humilhados e ofendidos. Os mongoloides são seres ausentes. O céu está maravilhosamente azul. O céu azul de Curitiba, que quando acontece, é um dos melhores do mundo. Simplesmente acontece o fato de que eles não têm defesas naturais. Eles surgiram tardiamente, no século XX. Thomas Mann os ignora rotundamente. Em todo Ulisses, James Joyce não fez Leopold Bloom esbarrar com nenhuma criança down ao longo daquelas 24 horas absolutas. O cinema em seus 80 anos, jamais os colocou em cena. Nem vai colocá-los. Os mongoloides são seres hospitalares. Vivem na antessala dos médicos. Poucos vão além dos quantos anos? Dos 10 anos? 10 anos? 28 vai dar 38. Muito. 5, 3, 2. 2 anos. 2 anos. 2 anos, os amigos consternados pela sua luta. A mão no seu ombro, sim, morreu. Morreu ontem, não resistiu, não é? E voltariam do cemitério com o peso da tragédia na alma. Mas, enfim, a vida recomeça, não é? Por que se preocupar? Meu filho não viverá muito. É apenas uma espécie de provação que Deus, se existisse, teria colocado em sua vida para testar a têmpera da sua alma, como fez a Jó. Sempre foi um homem otimista, entusiasmado pela ideia do prazer, fascinado pelas mulheres, atraído pela inteligência, impregnado de 2 ou 3 ideias básicas de humanismo e liberdade. Ao mesmo tempo, uma rede tentacular de afetos parece que o arrasta para trás e o imobiliza. Eu não tenho competência para sobreviver! Não consegui nenhum único trabalho regular na minha vida. Penso que eu sou um escritor. Eu não escrevi nada. Tudo que eu tenho é um filho recém-nascido que vai morrer em breve. E ao mesmo tempo, esse fato, essa morte próxima, essa morte anunciada, parece-lhe, nesse momento, o único lado bom da sua vida. Já estão em casa? Há um simulacro de normalidade, desde o bonequinho azul na porta do quarto do filho, os brinquedos, os pacotinhos, os chocalhos pendurados, a incrível parafernália de um recém-nascido, fraldas, talcos, roupas, babados, presentes. Pai e mãe conversam como se não houvesse nada diferente acontecendo. Até que um pequeno surto de depressão aflora. Então, um breve gesto do outro repõe a normalidade possível. A ideia, ou a esperança de que a criança vai morrer logo, tranquiliza-o secretamente. Não partilha com a mulher a revelação libertadora. Em uma das suas fantasias recorrentes, abraça e consola da morte trágica do filho depois de uma febre fulminante. Mas ela sabe muito bem do risco. Trabalha em sentido contrário. É preciso acordá-lo, alguém sugeriu. Quanto mais ele se mover, melhor. Melhor para quem?
Move-se como qualquer outra criança. A língua é um pouco mais comprida que a língua dos outros, mas os bebês são animais dúcteis, eles formam-se, deformam-se, vão tomando contornos diferentes dia a dia. Se o pai coloca o dedo na palma da mão do filho, a criança abraça com alguma força. O que dizem é sinal de boa saúde. Mas a cabeça é grande demais. Mesmo para bebês que são cabeçudos por natureza. Esse pescoço, esse choro esganiçado, isso é normal? Não. Nada mais será normal na sua vida até o fim dos tempos. Nunca foi exatamente um homem normal. Desde que seu pai morreu, muitos anos antes, seu padrão de normalidade se quebrou. No escuro, a criança dorme, o pai acende um cigarro e, ao apurar o ouvido, ouve o choro da mulher no quarto. Quase um choro de criança inibida. Ele fica imóvel ouvindo. Numa das crises, ela lhe diz no desespero do choro alto: eu acabei com a tua vida. O que dizer aos outros quando encontrar com eles? Sim, nasceu. Tá ótimo, quer dizer, ele é mongoloide, né? Não, essa palavra é pesada demais e em 1980 ninguém sabe o que é síndrome de Down. O problema é que não há nenhum lugar para essa criança em sua vida. Lembra em Pânico do poema O Filho da Primavera? Um poema meloso para um filho retardado. Eu preciso impedir a publicação daquilo. Bastou um breve fiapo de realidade mais difícil para que se apurasse o seu senso de literatura. A vergonha. A vergonha é uma das mais poderosas máquinas de enquadramento social que existem. A família do velho Kennedy escondeu do mundo a vida inteira um filho retardado. A vergonha regula do catador de lixo até o presidente da República. Esses políticos deviam ter vergonha na cara! Nós dizemos todos os dias o que é um mantra que nos redime e nos tranquiliza. Agora, sentia vergonha. Embora a palavra, por algum mistério, não lhe aflorasse, como se alguma coisa tão simples não pudesse fazer parte da sua vida. Só os medíocres sentem vergonha. O que queima é o sentimento insuportável de alguma coisa errada. E alguma coisa errada não com o filho, mas comigo mesmo. A criança dorme, a mãe agora também dorme. A mulher tem razão, né? Ela acabou com a minha vida. Em apenas 2 dias, surgiu outro argumento poderoso para escapar do peso do momento presente. A hipótese de que haja um erro de diagnóstico, em que a criança seja normal ou tenha algum outro problema de natureza bem menos grave. Só um modo de tirar a dúvida: fazer o cariótipo da criança. A fotografia dos cromossomos. Essa fantasia lhe dá fôlego para sobreviver mais alguns dias. Avança com a mulher e o filho para o prédio de genética da universidade para fazer o cariótipo. Uma gota de sangue. A criança mal se move, mergulhada na escuridão do sono. O pai só consegue pensar no resultado que virá daqui a 3 semanas. É preciso ainda consultar um especialista em genética médica para conferir uma eventual cardiopatia. Um simples exame constata:
Não há nada errado com o coração de Felipe. Escrever. Escrever, escrever, escrever. Fingir que não está acontecendo nada e escrever. E escreve sobre outras coisas. Não sobre seu filho ou a sua vida. Em nenhum momento, ao longo de mais de 20 anos, a síndrome de Down entrará no seu texto. Escreva! Você é escritor, então escreva! Não consegue olhar para o filho, que ele lembra sempre tudo que não lhe agrada. Eu e meu filho deficiente mental para todo sempre. Se ao menos ele morresse aos 2 dias da cardiopatia inexistente. Escreva, escreva! O telefone toca. O resultado. Nenhuma dúvida. O cariótipo deu mesmo a trissomia do 21. Pai e mãe são tomados pelo silêncio. É preciso esperar para que a pedra pouse vagarosamente no fundo do lago, afundando-se mais e mais na areia úmida, no limo e no limbo. É preciso sentir a consistência daquele peso irremovível preso na alma para todo sempre, antes de dizer qualquer coisa. Três estranhos em silêncio. Não há o que abraçar. Confirmado o diagnóstico, é preciso consultar especialistas. Preparar-se para a estimulação precoce. É um livro que tem agora nas mãos. Um livro de orientação familiar para pais com filhos mongoloides. E a autora tem um aval da ciência. Mulher da ciência mesmo respeitável. Iriam a São Paulo para uma consulta de avaliação. Imediatamente, a fantasia recomeça a tomar conta da sua cabeça. A médica ficará absolutamente espantada com o potencial deste menino. Pai, começa a ter uma ideia de filho, a desenhar uma hipótese, como se ainda muito palidamente a sombra da paternidade começasse enfim a cair sobre ele. Agora está diante da médica e da sua assistente. O que eu estou fazendo aqui? Sou eu que preciso de avaliação, não a criança. O diagnóstico é aquele que ele já sabia antes mesmo de olhar para a criança. A ciência não tem e não faz milagre. Houve uma prédica sobre as vantagens da estimulação precoce. A médica não conseguiu ver na criança nenhuma qualidade especial que mereça nota. Você quer ouvir uma mentira e isso ela não tem para dar. Você quer um gesto de piedade disfarçado pela mão da ciência? Isso também tem falta. O que ela tem para lhe dizer é o que você pode fazer pela criança. Mas não espere muito disso. No máximo, você vai conseguir tornar as coisas suportáveis. Você não é o único, nem o último. Duas semanas depois, um recorte de jornal cai na mão deles. Uma clínica no Rio de Janeiro oferece um programa completo de estimulação precoce para crianças com síndrome de Down. Em 1981, o Rio de Janeiro continua lindo. Ao chegar à clínica, pega um táxi com a mulher e o filho de 3 meses. A clínica fica no morro,
rodeada de verde. Mais alguns passos e eles param diante de uma porta aberta que dá para um salão. Onde ele vê a sua mais inesquecível imagem. São dezenas de pessoas, crianças, jovens, adultos, todos irremediavelmente lesados. Um pátio dos milagres de deformações. Braços que não obedecem, bocas que se abrem e não se fecham, olhos incapazes, ritos de desejos exasperantes que o gesto não consegue conter, dedos espalmados sempre a meu caminho, em tudo, como que a sombra de um universo duplo, esmagado por um intransponível instante presente. Está em lugar nenhum. O espaço é o chão, e o tempo, um luxo inacessível. Não consegue tirar os olhos daquele purgatório em que absolutamente tudo está fora da norma. Ele finalmente tira os olhos daquela cena a custo e agora segue a moça para fazer a avaliação, o de sempre. Mas há um clima ali de atividade quase frenética que os contagia. Um empreendimento coletivo. Ele sente uma animação no ar, uma euforia mais ou menos visível, uma empatia nos rostos. Pela primeira vez sente que seu filho é um indivíduo, o que o surpreende como se mentisse. Começa-se pela elaboração dos programas de tratamento desenhados para cada necessidade. Um programa completo de exercícios, com os quais os pais se ocuparão nos próximos anos com o entusiasmo de um turista diante de um folheto de viagem. O pai começa a se sentir melhor. Na verdade, ele começa a ser tomado pela ilusão da normalidade. Ao pai interessa principalmente a parte que eles chamam de organização neurológica. O exercício de fazer braços, pernas e cabeça, repetir os movimentos padrões da normalidade neurológica humana. A médica explica as etapas da evolução neurológica e o pai quase se entrega à autopiedade. Ele, um bom menino, ao finalmente normalizar a sua vida, recebe de Deus um filho errado. Não para salvá-lo, mas para mantê-lo escravo. Mais um dos testes medonhos do Velho Testamento em que um Deus sádico extrai das suas vítimas até a última gota de alma. Por quê? Por nada. Porque voltaremos ao pó. Seria bom se fosse simples assim. Uma explicação, qualquer uma, que desse sentido às coisas. O problema é que não há explicação alguma. Você está aqui por uma soma errática de acasos e escolhas. Deus não é minimamente uma variável a considerar. Nada se dirige necessariamente a coisa alguma. Você vive soterrado pelo instante presente. E a presença do tempo, essa voracidade absurda, é irredimível. Como queria o poeta. Vire-se. Vire-se. Já estão em casa, em Curitiba, e à noite, no bar, o pai se transfigura sob a cerveja e o cigarro num otimismo romanesco. E explica didaticamente a quem quiser ouvir como em pouco tempo, talvez 2 ou 3 anos, seu filho será uma criança normal. Ainda não é exatamente um filho. O que ele quer é que aquela criança trissômica conquiste o papel de filho.
A sala se transforma aos poucos num espaço de trabalho. A casa, uma extensão de uma clínica. Sobre a mesa, várias vezes ao dia, a criança é submetida a uma série de movimentos cinéticos. Depois, o pai pega a criança no colo e repete a canção idiota que inventou, o esforço de criar a imagem de um pai que ele ainda não encontra em si mesmo. No canto da sala, o marceneiro instalou a peça encomendada. Uma rampa de madeira coberta com linóleo. Parece um escorregador para bebês com proteção lateral. Ele pega a criança, coloca no topo da rampa com a cabeça virada para baixo. Vamos lá, Pitusco! Vamos lá! O mínimo movimento que a criança fizer permite ele descer alguns centímetros. Isso! Ele pega a criança, coloca novamente no topo da rampa e recomeça a lenta descida até o chão. Isso! Agora o momento mais difícil. Acompanhar o filho no esforço da respiração escassa. Coloca uma pequena máscara de plástico no rosto da criança, cobrindo apenas o nariz e a boca. O mínimo movimento de mão que ele fizer vai liberar a sua respiração. Mas esse mínimo custa muito. O plástico cria o vácuo como uma forma que se amarrota e torna-se encher, já nublado de vapor humano. Volta a se amarrotar e de novo embaça-se do ar já respirado, quente, gasto. O vácuo agora é mais forte. A luta pelo ar que falta. A mão do bebê procura arrancar o plástico dali. Há um caos de desencontros entre o esboço da intenção e o gesto em si, até que afinal a própria criança se livra do estorvo. A respiração volta a se ampliar na felicidade do ar renovado, o alívio bruto, agora de volta à vida. Sim, essa brutalidade faz sentido, ele pensa. Na pior das hipóteses, seu filho vai virar um atleta. Coloca a criança sobre a mesa, mais 5 minutos, recoloca a criança no topo da rampa, recomeça a lenta descida até o chão. O pai estende o dedo para o filho, que chega novamente ao chão, passa a unha suavemente na palma da mão da criança e o menino agarra o indicador do pai, os dedinhos macios, o braço trêmulo avançando entre as grades da bruxa em busca de segurança. Um ano depois, mudam-se para um sobradinho na periferia da cidade. O pai cuida da casa, dá aulas particulares, faz revisão de teses e textos. Autista, debruça-se sobre um novo romance que escreve já há alguns meses. Trapo, indiferente ao mundo enquanto não consegue publicar o anterior. Ouve pela primeira vez rodar a engrenagem poderosa do tempo. Finalmente o tempo começa a passar e alguma coisa em sua vida começa a se perder. A mulher está grávida novamente. Uma gravidez de risco pelos antecedentes. O exame de amniocentese em Campinas encerra a dúvida. É uma criança geneticamente normal que vem por aí! Uma menina, uma criança
normal no horizonte. Eu preciso desesperadamente de normalidade. Uma alegria no momento difícil. O futuro começa também a pesar em outra direção. Quem sabe que é uma pessoa tosca, bruta, inacabada, sem recurso de sobrevivência? Uma novela de que ninguém tomou conhecimento? Está seguindo à risca o tratamento da clínica? Mas o pai começa a desabar. Seu filho começa a ficar irremediavelmente para trás. É ativo, movimenta-se o tempo todo, mais do que seria razoável. Mas há algo distante nele. O fechamento misterioso em si mesmo, aquela barreira intransponível diante da alma alheia, jamais entramos nela. A linguagem é uma conquista penosa. Terreno em que seu filho avança aos solavancos ininteligíveis. Cacos de palavras e relações em meio a gestos e afetos sem tradução. Oh! É preciso um certo esforço para amá-lo. A ideia de que há pessoas muito diferentes do mundo e que necessitam menos de ciência e muito mais da nossa compreensão generosa era, nos anos 80, uma utopia. Durante um tempo, o pai nutre-se da ilusão da normalidade. Seu filho, assim, na multidão, não é tão diferente, parece normal. O filho dá os primeiros passos, 2 anos e 2 meses depois de nascer. Enquanto o filho caminha em direção à porta, com passos lentos e seguros, o pai pensa sobre o cansaço, sobre o esgotamento, sobre a dura sensação de incompletude em tudo que faz, no limiar de uma depressão que ele se recusa a aceitar. Pensa sobre a falta de saída, sobre a derrota. Justamente agora que ele tem uma criança normal a caminho. E o filho não se intimida diante do mundo. Um dia o pai abre a porta e o filho sai, aventurando-se. Mais adiante, o mesmo Fusca amarelo de sempre. E o filho estudando a melhor forma de subir ao banco do carro. O filho finalmente sobe, com a grana de um réptil. À distância, o pai vigia. O filho agarra essa direção e descobre a buzina. Feliz com a descoberta, passa a buzinar ininterruptamente. Filho, olha para mim, filho. Filho, olha para mim. O menino não quer sair dali. O pai puxa pela cintura. Pai e filho são parecidos. Espelham-se naquele instante violento e absurdo. O filho não quer sair e volta a buzinar. O pai puxa novamente. O menino enterra os pés nos bancos do carro e volta a buzinar. O pai puxa com mais violência. O menino não quer sair. Olha para o pai como se o visse pela primeira vez na vida. O espanto diante de um mundo incompreensível, com a face sem sentido diante dele, mais tenso. Uma eletricidade que certamente chega até a sua alma nublada. Aferra-se a direção com desespero absoluto. Não há mais razão para tirá-lo dali. Talvez o menino não volte a buzinar. Mas agora, o pai entrou na circularidade do seu desespero. Tirar o menino dali é uma questão de... Uma questão de... Não há razão envolvida! Sai daí! Sai daí! A voz violenta é a última represa do gesto. O filho olha para o pai sem reconhecê-lo. Incapaz de verbalizar. Ele é incapaz. Mas aferra-se a direção, os olhos vazios nos olhos cheios do pai, que enfim explode. E o pai bate no filho 1, 2, 3, 4 vezes. Como se a mão do seu próprio pai estivesse ali de novo, reatando o fio da violência. Até que afinal a criança larga a direção e endosse-o no colo do pai, que se afasta dali com a rapidez de quem quer escapar da cena do crime. Olha para aquele rosto que continua sem sentido. O filho não chora. Desde que seu filho deixou de ser bebê, o pai nunca mais o viu chorar novamente. Alguns anos depois, alguém lhe aconselha uma fonoaudióloga,
O pai vai levá-lo com a mãe à fono e assiste a praticamente uma sessão de tortura. O menino não obedece, né? Não ouve, não presta atenção, e tem sempre pronto uma ação disparatada. Sim, a criança não se concentra muito, diz a fonoaudióloga. O pai sai dali quase arrastando o filho. Leva aos trancos uma pequena vergonha nas mãos. Incapaz de repetir 2 ou 3 palavras. E, no entanto, a criança abraça-o com uma entrega física quase absoluta. Como quem se larga nas mãos da natureza e fecha os olhos. Está anoitecendo, o carro velho, aquela merda amarela, custa pegar. A mulher diz alguma coisa que ele não ouve, obtuso. Num cruzamento adiante, espera que passem os carros da preferencial. Alguém buzina no carro de trás. Eu vou matar esse filho da puta. Ouve de novo a buzina, agora ostensivamente agressiva. Não há como ele avançar. A buzina agora é frenética. O pai abre a porta e vai até o carro da buzina. Ele não vê, mas o seu filho tem a cara grudada no vidro de trás. Avança em direção à janela do homem da buzina, um senhor engravatado, visivelmente assustado. Por que o senhor não pega essa buzina e enfia no seu... E segue-se uma fileira de ofensas inacreditáveis, em voz muito alta, para que aquele filho da puta saísse do carro. O homem balbucia o senhor é muito mal educado. Mais educado é o senhor! E voltam os palavrões, enquanto o homem gira rapidamente a manivela do vidro para isolá-lo daquele pequeno monstro. O escritor volta para o seu Fusca, já derrotado pelo ridículo do próprio gesto. De repente ele percebe que seu filho passa a gritar, puta! Com uma eficácia articulatória que a fonoaudióloga foi incapaz de arrancar dele. E grita puta a quem quer que esteja ao lado do seu ouvido, motorista ou passageiro. O pai estaciona o carro, respira fundo e volta-se pro filho. Ô filho, puta, filho, puta, o pai errou, filho, puta, o pai errou. Repete várias vezes que ele não deve fazer assim. Até que afinal a criança se acalma. A vida parece encontrar outro ponto de estabilização. O menino frequenta a mesma creche da irmã, o que é ótimo. Vão juntos, voltam juntos. 6 anos depois de escrito, o romance Trapo é finalmente editado por uma grande editora em São Paulo e teve boa recepção crítica. O pai ainda é incapaz de conversar com as pessoas sobre seu filho. Bons, novos amigos passarão anos sem saber que ele tem um filho com síndrome de Down. O nome que agora desbancará o famigerado mongolismo. Parece que há 2 forças agindo nesse seu esmagamento silencioso da verdade. Uma delas é a boa e velha vergonha. O outro terror que o silencia é justamente a piedade. Piedade, o alimento da preguiça, que é a forma grudenta, caramelizada da mentira. A metáfora para dizer não aquilo que não pode ser dito de outra forma, mas para ocultar o que pode ser dito a seco. A coisa em si. Que bicho eu sou? O Felipe. Quem ele é? Como é que eu posso chegar até ele? Sente a realidade bruta. Como sempre é preciso não mentir. Não, meu filho jamais será uma criança normal, nem chegará perto disso. Ele parece não responder ao meu afeto, vive na sua própria redoma. Quando a criança está para fazer 8 anos, a creche começa a lhe enviar sinais velados de fumaça. Alguma coisa que o pai vai fazendo questão de não entender, enquanto a mãe já pesquisa em outra direção. O território da normalidade imaginária chegou ao fim.
Convenientemente autista, o pai parece não entender quando a diretora da creche diz que quer conversar face a face com ele. Então, ele não está se adaptando. Não. Não, agora começa uma nova fase, a alfabetização. Mas não temos estrutura. É trabalho para especialistas. E a diretora tinha uma certa dificuldade a olhar nos olhos do pai. Ele não foi mal agradecido. Foi um pouco ríspido apenas. Recusou-se a agradecer. E agora era ele que tinha dificuldade em olhar nos olhos da diretora. Pega o filho pela mão, aquele território em que a criança viveu aos 4, 5, 6, 7 anos, não é o dela. Sai daqui, intruso! A comunidade humana tem limites muito claros, ele pensa. Você gostaria de chamá-la de filho da puta, mas ficou quieto. Talvez não tenha feito tudo que poderia ter feito. Talvez tenham, e agora inclui a mulher, abandonado aquele treinamento de guerra cedo demais. Foram só 2 anos intensivos. Talvez essa sua obsessão infantil com o trabalho, a eterna insegurança de quem escreve, estivesse acima do seu filho. E está mesmo. Eu não posso ser destruído pela literatura. Eu também não posso ser destruído pelo meu filho. Eu tenho um limite. Fazer bem feito o que eu posso e sei fazer na minha medida. Sem pensar, pega a criança no colo, que se larga saborosamente sobre o seu pescoço, e assim, pai e filho sobem as escadas até a porta de casa. Felipe desapareceu. Desapareceu. Cadê o menino? Ele estava aqui agora mesmo, vendo televisão. A porta aberta, saiu de casa, deixou uma fresta de pista. Não, o porteiro não viu. Na calçada, onde o pai se posta, pateta, olhando para um lado e para o outro, o mundo inteiro diante dele. Escolhe o caminho mais conhecido em direção ao centro. Pequenas esperanças vão se formando lado a lado com grandes terrores. É preciso perguntar às pessoas, mas ele sente uma inibição absurda, uma espécie de vergonha por ele e pelo filho. Cretino topográfico, o pai é capaz de rodar 10 vezes perdido num bairro antes de perguntar onde fica a rua que procura. Mas agora não é uma rua, agora é um filho. Agora é um filho. Tem que deixar a palavra certa para explicar. Talvez dizer: Oi, por favor, você viu meu filho? Ele é uma criança com problema? Ou então ele é meu bobo? Ou ele é deficiente mental? E tudo aquilo não corresponde nem ao filho, nem ao que ele quer dizer para definir seu filho. Talvez dizer: ele é uma criança muito, muito carinhosa, mas ele é meio tontinho. Talvez assim fique melhor. Não pode dizer mongoloide que dói. Nem síndrome de Down. Estamos no final da década de 80 e ninguém sabe o que é isso. É domingo, praticamente ninguém nas ruas. E se alguém encontrou, não vai saber o que fazer. Nem Felipe vai saber explicar quem é. Se nem mesmo o próprio pai sabe quem ele é. Vai até a banca de jornal, onde sempre passa por ali para comprar revistinha. Mas tranquilo, porque ali já o conhece. Não tem que explicar nada. Não, ninguém viu. Ele deixa o telefone. Olha, por favor, se ele passar por aqui, me chamem, por favor. Vai fazendo círculos em torno de casa e nada. Onde se meteu esse filho da puta desse guri? Eu preciso acionar a polícia. Eu não vou conseguir sozinho. E o pânico aumenta. Suando de cansaço das corridas e do terror do momento presente. A cada segundo a ideia do desaparecimento vai ficando mais concreta. Um surto de desânimo arrasta-o de volta para casa. Chega em casa sem o filho. O mesmo filho que ele desejou morto assim que nasceu. E que agora
pela ausência, parece matá-lo. Um telefonema milagroso de uma vizinha. 2 soldados da PM encontraram Felipe perto dali, na universidade, brincando sobre um jipe sem capota, conversando sozinho, vivendo seu teatro autista. Antes mesmo de acionar a central, passa por ali uma vizinha do prédio, reconhece o menino, dá o endereço para os policiais e liga para a família. O carro da polícia militar chega, Felipe desce, feliz, sorridente, alegre por ser escoltado por um carro de polícia verdadeiro. Agora é preciso provar que são os pais da criança. Não é mais necessário. A efusão do encontro transborda uma afetividade transparente. Ele ainda usa a palavra mágica ao abraçar a mãe. Muzuca! Passaram-se anos. Parece que o pai havia entrado em outro limbo do tempo, em que o tempo passando está sempre no mesmo lugar. Mas há uma razão. Seu filho não envelhece. Peter Pan viverá exatamente como o dia anterior e como o próximo. Incapaz de entrar no mundo da abstração do tempo, a ideia de passado e futuro jamais se ramifica na sua cabeça alegre. Ele vive toda manhã, sem saber, o sonho do eterno retorno. Alguns anos atrás, um amigo lhe disse: pela afetividade em estado puro, a criança atinge uma compreensão superior da vida e do mundo. A ideia bateu fundo na cabeça do pai. A afetividade é a sua compreensão. Há um toque de verdade nisso. O mundo dos afetos é o talento dessa criança. Felipe abraça como alguém que se larga no mundo de olhos fechados. Solta-se no carinho que sente como um cão esparramando-se feliz ao sol da varanda. Certa ocasião, o pai sente uma agulhada da velha vergonha. Ao visitar um amigo, Felipe aproxima-se da menina da casa, alguém que ele nunca viu na vida, abraça e lhe dá um beijo na boca. Meu amor, meu coração, ela é minha amor. Ele diz, a concordância incerta, apaixonado de repente, os gestos largos do estrião e do mentiroso. Mas disso ele não sabe, é apenas alguma cena de novela. Como para o pai, também para o filho, mulher é uma boa ideia. Uma paixão infantil que Felipe ilustra com corações voadores aprendidos na escola, que começa a domesticar, no bom sentido, o seu traço e a sua pintura. Felipe também quer ser jogador de futebol profissional. Quando o Clube Atlético Paranaense vai mal no jogo, ele diz entusiasmado como quem descobre uma solução mágica: veja, eu vou lá, eu vou jogar com eles. E o pai tenta explicar para aquela criança de 25 anos por que ele não pode ir até lá para jogar com os outros. Ele finalmente se conforma. Ah, não faz mal, eu fico só torcedor então. E os olhos se voltam para a telinha. O principal, o que realmente importa, o que é uma bela conquista, o pai caturro começa a perceber, é que a pintura do seu filho já revela um estilo. Ele tem, nos limites da sua síndrome, uma visão de mundo. E seu trabalho a expressa. Todos os personagens do filho são inesgotavelmente felizes.
Estou diante de uma impossibilidade metafísica. Meu filho não é uma criança normal. E cada dia que eu mantiver na cabeça essa ideia de normalidade, uma sombra que seja como modelo e referência, eu serei infeliz. Muito mais do que ele próprio conseguiria ser. Para o meu filho, esse quadro de valor é radicalmente inexistente. Eu sou o problema. Meu filho não compreende metáforas. É como se as palavras significassem as próprias coisas que indicam e não a intenção de quem aponta. Meu filho jamais fará companhia no mundo, o pai pensa, sentindo súbita a extensão do abismo, o mesmo de todos os dias. Talvez o mesmo abismo de todos os pais e todos os filhos. E, no entanto, o menino continua largando-se no meu pescoço todas as manhãs para o mesmo abraço sem pontas. Hoje tem jogo, filho! Hoje tem? Tem! Atlético e Fluminense. Em todo jogo monta-se lá em casa uma arquibancada de fanáticos. Ah, nós vamos ganhar! 4-0! 5-0! Ah, mas vai ser duro, hein? O pai pondera, torcedor pessimista. Que tal 2-1? O menino pensa, estende os dedos novamente. 3-0 só, que tal? Está bem, vamos ver se a gente ganha. Ah, estou preparado, eu sou forte. Vamos ver, Felipe. Eles vão ver o que é bom pra tosse. Eles vão ver o que é bom pra tosse. É uma das primeiras metáforas do seu filho, copiadas do seu pai. E o pai ri também. Mas para que a imagem não reste arbitrária demais, o menino dá 3 tossidinhas marotas. Bandeira do Atlético devidamente desfraldada na janela, guerreiros de brincadeira vão enfim para frente da televisão. O jogo começa mais uma vez. Nenhum dos dois, pai e filho, tem a mínima ideia de como vai acabar. E isso é muito bom.